Ok. Você vai colocar para apresentar. Pessoal, vocês estão... Alguém, por favor, está visualizando aí a parte de química? Sim. Passou para a próxima lâmina? Sim. Ok, obrigado. Então, pessoal, vamos começar a nossa aula, tá? Então, recapitulando, todo o conteúdo vai ser novo. Essas aulas que nós tivemos à tarde é conteúdo novo. E por qual motivo o professor está trabalhando esse conteúdo na parte da tarde? Vão ser toda semana, professor? A princípio não, tá? Para não ficar muito cansativo para vocês, o professor tenta organizar em uma semana sim, em uma semana não, as nossas aulas, ok? A preocupação do professor é que todo o conteúdo que está programado para o primeiro ano seja trabalhado. O que aconteceu? Desde o início do ano, nós tivemos as provas, né, programadas, e sempre caiu as aulas de química são sempre programadas nos primeiros períodos, e as provas foram aplicadas nos primeiros períodos. Então, o professor acabou perdendo muitas aulas. Consequentemente, né, isso atrasou aí o conteúdo da disciplina de química. E o professor tem muita preocupação que todo o conteúdo do primeiro ano vocês têm que ver. Até porque tudo que vocês estão aprendendo esse ano é fundamental para o próximo ano. Como assim, professor? A química tem a seguinte característica: uma coisa depende da outra. Você já pode verificar isso. Por exemplo, nós, em sala de aula, nós aprendemos o número de oxidação e nós começamos a ver as reações de óxido-redução. Então, você só sabe fazer as reações de óxido-redução se souber calcular o número de NOx. Então, é sempre assim, uma coisa vai dependendo da outra em relação à química. Certo? Então, vamos lá, vamos começar a nossa aula. E vamos falar sobre reações inorgânicas. Pessoal, em termos de reações, o que nós começamos a trabalhar que ainda não está concluído? Nós começamos a trabalhar com as reações de oxirredução. As reações de oxirredução. Começamos, não terminamos ainda, tá? Mas, geralmente, a gente sempre fala primeiro sobre a reação de síntese, a reação de análise, a reação de síntese-troca, a reação de dupla-troca, para depois trabalhar sobre as reações de oxirredução. O professor deu uma pulada em relação a essas reações, porque, ao meu ver, trabalhar ali o cálculo de NOx no quadro é bem legal para quem está na aula presencial, ok? Então, por esse motivo, o professor deu uma pulada em termos dessa reação química. Mas depois o professor vai recapitular essa reação, porque ela é extremamente importante. Ok? Não que as outras não sejam também. Bom, só que as outras são mais simples, na minha opinião. A reação de síntese, a reação de análise, a reação de síntese-troca, a reação de a dupla-troca, não. A reação de dupla-troca é, na minha opinião, a mais difícil, onde vocês vão ter maior dificuldade aí para montar essas reações. Agora, a reação de síntese, análise e síntese-troca, ao meu entender, é extremamente fácil. Bom, então, o que é uma reação inorgânica? Primeiramente, vocês, lá no terceiro ano, vocês vão estudar as reações orgânicas. Né? As reações orgânicas, vocês vão ver as funções orgânicas. Vocês vão ver ácidos, vocês vão ver fenol, ácidos carboxílicos, hidrocarbonetos. Então, são outras funções orgânicas. A gente diz assim, as funções da vida. Aqui, as reações inorgânicas são as funções que não necessariamente tem que ter o quê? Formar cadeias carbônicas. Os compostos não formam cadeias carbônicas. As cadeias carbônicas, vocês vão entender lá no terceiro ano, cadeias carbônicas são carboninhos se ligando com carboninhos. Mas esse é o conteúdo do terceiro ano. Isso a gente estuda as reações orgânicas. No primeiro ano, a gente estuda as reações inorgânicas. São as reações que não formam cadeias orgânicas. Ok. Então, o que são as reações inorgânicas? Fenômeno no qual duas ou mais substâncias sofrem ruptura ou rearranjo de ligações, transformando-se em outras. O que significa isso? Significa que quando uma molécula bate com outra molécula, ligações são quebradas e ligações são formadas para a formação de novas substâncias.
E nós identificamos isso através do tipo de reação que realiza. Quais são os tipos de reações que vocês têm que saber? Então, a primeira, reação de síntese ou adição. Isso aqui não precisa copiar ainda, tá? Reação de síntese ou adição. Então, pode se chamar síntese ou adição. Tu vai ter exercício que vai falar a palavra síntese. Vai ter exercício que vai falar sobre a reação de adição. É a mesma coisa. O segundo tipo de reação que nós veremos é a reação de análise ou decomposição. O terceiro tipo, a reação de simples-troca, que também pode chamar por deslocamento. E, por fim, o quarto tipo, a reação de dupla troca. São as reações básicas aí da química que nós temos que saber. O professor mostrou isso já no quadro, né? Você já tem isso no caderno. Ou seja, como é que é a representação gráfica de uma reação química? Então, sempre à esquerda, sempre a gente vai ter essa setinha, ó. Nós teremos essa setinha. E sempre à esquerda, nós temos os reagentes. E sempre à direita, nós temos os produtos. Vou permitir um aluno entre. Ele ainda não sabia, eu acho, dos 10 minutos. Olha só, a pessoa conseguir entrar. Permitiu, ok. Voltamos. Então, temos à esquerda, sempre à esquerda, os reagentes e à direita os produtos. Quem são as letras nas reações? As letras são os índices. O que significa isso? Que nós temos aqui, ó, 2 átomos de nitrogênio. Aqui nós temos 3 átomos de hidrogênio. Desculpa, 2 átomos de hidrogênio. Então, a letra a gente denomina de índice. O número é chamado de coeficiente. O pessoal está pedindo para entrar. Pessoal que está entrando, tá? Hoje vai ser a última vez que o professor vai permitir entrar depois das 14h10. Senão para muito conteúdo, tá? Então, ou seja, vocês têm 10 minutos para entrar. Ok, então nós estamos estudando as reações inorgânicas. Até esse exato momento, vocês têm isso no caderno, não há necessidade de copiar, tá? Então, repetindo. À esquerda, sempre nós temos o reagente, e à direita, sempre nós temos os produtos. O que vai ser importante? Em breve, a gente vai aprender que a gente tem que colocar números aqui na frente. A gente tem que saber colocar esses números. Por quê? Porque isso vai dar uma questão de proporcionalidade. Significa que nós vamos ter 1 mol de nitrogênio, aqui nós temos 3 mols de hidrogênio, aqui nós temos 2 mols de amônia. Essa palavra mol, na parte dos cálculos, vocês entenderão. Olha, agora sim, agora vocês peguem a caneta, tá? Vocês peguem a caneta, o caderno de vocês, e vocês vão copiar o primeiro tipo de reação inorgânica. Então, vocês colocam no caderno de vocês, reações inorgânicas. Primeiro tipo, reação de síntese ou adição. Aí vocês vão copiar esses 4 exemplos. Aqui são exemplos de reações de síntese. Aqui vai estar o primeiro exemplo, aqui o segundo exemplo, aqui o terceiro exemplo, aqui o quarto exemplo. Tá, pessoal? Então eu vou dar um tempo aí para vocês copiar isso aí. Esse tempo é um tempo que eu acho que é o suficiente para vocês copiar. Se não der tempo, você só pedir, professor, não deu tempo para copiar, que o professor retorna, ok? Então aí, 1 minutinho para vocês copiar essas 4 reações químicas. Primeiro copie reações inorgânicas, coloque reação de síntese ou adição. Aqui a representação, um reagente mais outro reagente vai formar um produto X. A gente não sabe quem é esse produto. Aqui é uma representação genérica. Aqui a partir já começa a realidade. Nós temos aqui o enxofre, que vai reagir com oxigênio, produzindo o dióxido de enxofre. Ok, a pessoa vai ficar quieto para vocês copiarem. Podem botar aqui, ó, letra A, letra B.
letra C e letra D. Lembrando que esse material vai ser postado no grupo de vocês, ok? Se por algum motivo não der tempo para copiar, não se preocupe, só deixa o espaço no caderno, né? Depois é postado para vocês aí, para vocês copiarem o que vocês por algum motivo não conseguiram copiar. Mais 30 segundos. E também, quem não conseguir copiar, quiser ligar o microfone, o professor não deu tempo, o professor dá mais tempo, tá? O professor não vê vocês copiando, então perde a noção do tempo. O professor vai começar a explicar, tá? Então, o primeiro tipo de reação de síntese, como a gente sabe quando a reação é uma reação de síntese? Eu até acho mais fácil a gente usar a palavra adição, porque o próprio nome fala adição, ou seja, soma. Nós vamos ter na reação um reagente que vai se somar com outro reagente, ó, é a soma. Vai se somar e nós vamos ter um produto. É sempre assim. Olha só, o hidrogênio vai se somar com o oxigênio e o produto dessa reação é a água. Próximo exemplo, o trióxido de enxofre, que é vai reagir com a água e vai formar o ácido sulfúrico. Então vai ser sempre a soma. Ó. Por isso que é reação de adição, só que também pode chamar reação de síntese. Mais um exemplo, o nitrogênio vai se somar com o hidrogênio e vai ter como produto a amônia. Uma dica para você saber, e você pode até anotar isso no caderno, como é que você identificar e diferenciar essa reação das outras. Sempre aqui vai ter mais que um, vai ter dois ou mais. E do outro lado a gente vai ter apenas um. Repara que nós temos um, dois, e do outro lado apenas um. Um, dois, e do outro lado apenas um. Apenas uma substância. Aqui nós temos ó, uma substância, outra substância, ou seja, mais que um, e do outro lado temos apenas um, ó, que é o ácido sulfúrico. Aqui, nitrogênio e hidrogênio, são dois, que vai produzir amônia, que é apenas um. Então a dica é essa. Sempre no reagente. Opa, voltei. Sempre no reagente, nós vamos ter mais que um, ó, enxofre
vai reagir com o oxigênio, então nós temos desse lado 2, e do outro lado nós temos apenas enxofre, apenas 1. Aqui nós temos hidrogênio e oxigênio, 2, e do outro lado apenas água, 1. Aqui nós temos o trióxido de enxofre e água, nós temos duas substâncias, 2, e do outro lado apenas o ácido fúrico, apenas 1. Aqui nós temos nitrogênio e hidrogênio, nós temos 2, e do outro lado apenas amônio, igual a 1. Ok? Então tá, a reação de adição é isso. Ou seja, ó, o enxofre vai reagir, ou seja, vai se somar com o oxigênio e vai produzir o dióxido de enxofre. O hidrogênio vai se somar com o oxigênio e vai formar a água. Está se somando. Aqui, o trióxido de enxofre vai se somar com a água e vai produzir o ácido sulfúrico. Depois o professor vai mostrar para vocês como é que vocês montam essas reações. Aqui é apenas identificação. E aqui, o nitrogênio vai se somar com o hidrogênio, formando a amônio. Tá? E depois a gente vai aprender a botar números aqui na frente, ok? Bom, então esse é o primeiro tipo, reação de adição, que também pode chamar por síntese. Vamos para a próxima reação. A próxima reação é a reação de análise, que também pode chamar por decomposição. Aqui vocês têm mais 4 exemplos. A, B, C, D. Então, nesse exato momento, peguem a caneta e o caderno, copiem esses exemplos. O professor vai dar 2 minutinhos aí para vocês copiarem essas reações e depois o professor explica. Qualquer dúvida, tá, pessoal? Vocês liguem o microfone, perguntem, professor, por que isso, professor, por que aquilo. Também você pode também levar a dúvida para a sala de aula, professor. Essa partezinha aqui da matéria eu não entendi. Quem está na aula presencial, é claro. Tá? Pelo chat também você depois pode perguntar, professor, por que isso, por que aquilo. Toda a teoria que nós estamos vendo, depois a gente vai fazer exercício, tá? A gente vai usar nosso livro didático e a gente vai praticar toda a teoria que nós estamos praticando, nós estamos visualizando hoje. Tá? Toda a teoria, na realidade, a gente só aprende fazendo exercício. A gente entende, através da teoria, a gente entende o conteúdo. A gente aprende praticando. Ok, o professor vai explicar, tá? Quem não terminou de copiar, continue copiando. Então, o segundo tipo de reação que nós vamos ver é a reação de análise, que também pode chamar de decomposição. Vai ter exercício que vai falar apenas a palavra análise e vai ter exercício que vai falar apenas a palavra decomposição. O que vocês têm que saber que é a mesma coisa. O que é reação de análise? Ou seja, decomposição. Nós temos aqui um reagente e do outro lado a gente vai ter 2 ou mais.
é o contrário da reação de adição. Ou seja, a reação de decomposição vai ter algum fator, por exemplo, o triângulo significa calor, né? Vai ter aqui calor. O calor vai quebrar essa substância. A substância chama-se carbonato de cálcio. Então, o calor quebra essa substância em duas, ó, em óxido de cálcio e dióxido de carbono. Pessoal, você vai praticar isso, essa nomenclatura com vocês, tá? Vocês vão ter que saber que o nomezinho dessa criança é carbonato de cálcio, saber que o CaO é o óxido de cálcio, que o CO2, né, que é o nosso gás carbônico, é denominado dióxido de carbono. Então, ao olhar para a substância, vocês têm que saber dar um nome. Ok, então a reação de decomposição vai ser sempre assim. Nós vamos ter aí no reagente, um reagente, que vai ter um fator eletricidade, descarga elétrica, né, calor, que vai fazer com que uma molécula se rompe e forme aí duas ou mais produtos. Então está aqui o primeiro exemplo, letra A, né? Carbonato de cálcio, carbono-óxido de cálcio e gás carbônico. A letra B, nós temos a água oxigenada, peróxido de hidrogênio, tá? Que na presença da luz, se decompõe em água e oxigênio. Às vezes aparece aqui uma setinha que está dizendo que isso aí está indo para o meio ambiente. Exemplo C. Então nós temos aqui óxido de mercúrio, tá? Que vai se romper, ó, e vai ter uma reação de decomposição, vai se decompor em mercúrio e oxigênio. E o último exemplo, a amônia, NH3, tá? Que vai se decompor em nitrogênio e hidrogênio. Então, a dica para a gente lembrar da reação de decomposição é que a gente vai ter no reagente 1 e no produto 2 ou mais, tá? Você vai dar um tempinho para vocês colocarem isso no caderno de vocês. Tá? Isso é importante, isso não vai estar lá no slide. Coloque aí uma dica que vocês vão ter no reagente 1 e no produto 2 ou mais. É uma forma de diferenciar a reação de adição para a reação de decomposição. Ok? Então, repetindo. Então, nós temos aqui o carbonato de cálcio, que é uma substância que na presença do calor, se decompõe em óxido de cálcio e gás carbônico. Mais um exemplo, né? A água oxigenada, na presença da luz, se decompõe em água e oxigênio. É sempre assim. Tudo bem? Mesma coisa vai acontecer aqui com óxido de mercúrio, e a mesma coisa vai acontecer com amônia. Reação de análise ou decomposição. Então, esse é o segundo tipo de reação inorgânica que nós estamos estudando. Vamos seguir em frente. Qualquer coisa não deu tempo, liga o microfone e fala, professor, não deu tempo. Agora, o terceiro tipo, reação de simples troca ou deslocamento. O professor primeiro vai permitir que vocês copiem, tá? Copie esse exemplo, é importante, essa representação. Então, letra A, letra B, letra C, letra D. Isso aqui são exemplos. Vocês têm aí 2 minutinhos para copiar esses exemplos, colocar no caderno de vocês.
Isso vai permitir que mais um aluno entre, tá? Manuela, eu vou liberar sim. Agora estou olhando o chat de vocês. O professor sim vai liberar a aula, tá? Só vou botar de novo ali para você poder copiar. Essa aula está sendo gravada e será posta, vai ser colocada lá no portal do Plural. Quando você vai postar, professor? O sistema, às vezes entrega para o professor essa aula gravada no mesmo dia, tá? Eles têm até um prazo de 24 horas para entregar essa aula gravada. Então, assim que o professor tiver essa aula, tá? O professor já vai colocar no canal, eu tenho que colocar no meu canal, no YouTube, e depois eu já posto aí no Plural, aí vocês acessam aí o canal de vocês, do Plural, e vocês vão ter essa aula à disposição de vocês. Ok? Mais um minutinho, tá? Para copiar, você já vai explicar a matéria. O terceiro tipo de reação de simples troca, que também pode chamar por deslocamento. Ok. Quem não terminou de copiar, pode ir copiando, tá? Que o professor só vai explicar o conteúdo, se você não precisa fazer uma coisa para poder apagar, só um minutinho. Senão a pessoa não vai conseguir apagar. Agora sim. Então, reação de simples troca, que também pode chamar por deslocamento. Como é que nós vamos reconhecer quando a reação é de simples troca? A dica é o seguinte: vai ter sempre uma substância simples, ó, no reagente. Vai sempre ter uma substância simples, somente uma. E vai ter uma substância composta. Então, a reação de simples troca, a gente vai identificar aqui, ó. O primeiro exemplo, que o professor vai colocar para a letra A. Repare que nós temos o zinco, ó. É uma substância simples. Cloro, substância simples. Cloro, substância simples. Bromo, uma substância simples. Então, aqui está aqui a dica, é uma substância simples. Só que nem todas as reações ocorrem. E como é que ocorre essa reação de simples troca, que também pode chamar por deslocamento? Ora, aqui nós temos a letra A, é uma representação genérica. E o que vai acontecer? Ele vai deslocar a letra B. Ó, repare que o B aqui está junto com o C, no reagente, e a direita, lá no produto, né, está sozinho. O que vai acontecer? E por que isso? O A, ele é mais reativo. O A, ele é mais reativo. Então, ele tem força para empurrar o B. E vai ficar com quem? Ele vai colar com o C. Ó, ele vai fazer uma ligação com o C e vai ficar AC mais B. Então, isso é uma reação de simples troca. Uma substância simples vai deslocar alguém de uma substância composta. Vamos aqui olhar para o primeiro exemplo. Olha só. Então, nós temos o zinco. O zinco vai deslocar o hidrogênio. Então, significa que o zinco ele é mais reativo que o hidrogênio. Tá? E vai ficar com quem? Com o SO4. Como é que a gente vai saber depois disso? Ora, o zinco tem carga mais 2 e o SO4 tem carga menos 2. O positivo cola com o negativo, formando aqui um novo produto chamado sulfato de zinco.
para que ocorra essa reação de deslocamento, o zinco ele tem que ser mais reativo. Mas como é que nós vamos identificar quando é uma reação de simples troca? Olha, tem que ter uma substância simples para que seja uma reação de simples troca. E a gente vai identificar o deslocamento porque a outra substância está com hidrogênio. E lá no produto, essa substância não está com hidrogênio. O hidrogênio está sozinho. Então, tá a dica que o zinco deslocou o hidrogênio. Então, é assim que nós identificamos a reação de simples troca. Vai ter sempre uma substância simples no reagente. Lembrando que a gente sempre fica à esquerda na representação. Aqui nós temos o cloro. O que o cloro vai fazer? O cloro é um ametal. Ele é um ametal. Quem é que ele vai deslocar? O sódio é um metal. O iodo é um ametal. Então, ele vai deslocar o ametal. Então, o cloro ele é mais reativo que o ametal e vai deslocar o iodo. E o que vai acontecer com o cloro? Ora, o cloro vai colar com o sódio. O cloro, se a gente olhar na tabela periódica, a gente vai verificar que ele é negativo e o sódio é positivo. Sempre cargas sinais se atrai, né? Lembrando que na forma o positivo fica sempre à esquerda e o negativo fica sempre à direita na representação. Então, mas como é que eu sei que é uma reação de simples troca? Simples. O cloro é uma substância simples que vai deslocar um elemento químico de uma substância composta. Substância simples só tem ele, cloro, e uma substância composta tem dois. No caso aí nós temos o sódio, aqui nós temos o sódio e o iodo. E mais um exemplo, o cloro vai deslocar quem aqui? O cálcio ou o bromo? Ora, o cloro é um ametal. O cálcio é um metal. O bromo é um ametal. Além disso, o cloro ele é negativo, o cálcio é positivo e o bromo é negativo. Então ele vai deslocar quem? O negativo vai deslocar cargas iguais, né? Se repelem. Então o cloro vai deslocar aqui o bromo. E com quem vai colar o cloro? Ora, o cloro vai colar com o cálcio. Repare que o cloro fica do outro lado com o cálcio. Pessoal, eu ainda não estou ensinando vocês como é que vocês montam essas reações. Não se preocupe. Apenas estou mostrando para vocês reconhecer o tipo de reação inorgânica que nós estamos estudando. E qual é o tipo? Reação de simples troca. Ou seja, vai ter uma substância simples que vai deslocar, por isso pode chamar de deslocamento, tá? Alguém de uma substância composta. E esse alguém, nesse caso aqui, é o bromo. E como é que consegue deslocar isso? Ora, porque o cloro é mais reativo que o bromo. Agora, todas as reações ocorrem? Não. Aqui o professor colocou como exemplo, ó, não há reação. O bromo, ó, repare aqui, ó, o cloro deslocou o bromo. Por quê? Porque ele é mais reativo. Vou escrever um pouquinho mais devagar para vocês entenderem. O cloro, ele é mais reativo. Agora, o contrário, o bromo, ele não consegue deslocar o cloro. Ora, por quê? Porque ele é menos reativo. Quando uma substância simples é menos reativa que o outro, ó, não vai ocorrer essa reação. Professor, como é que eu vou saber quem é mais reativo e quem é menos reativo? O professor já vai mostrar isso em breve, ok? Então tá, até esse exato momento, quais são os tipos de reações que nós vimos até esse exato momento? Deixa eu só... Aqui, ok. Então, quais são os tipos de reações? Fazer uma revisãozinha até agora. Quais são os tipos de reações que o professor mostrou na aula de hoje? O primeiro tipo de reação é uma reação chamada reação de adição, que também pode chamar por síntese. E como é que nós identificamos a reação de adição? Ora, um reagente vai reagir com outro reagente e vai formar um produto. Nesse caso, a água. O segundo tipo de reação que o professor mostrou é uma reação de decomposição. E como é que nós também pode chamar por análise?
Como é que nós reconhecemos a reação de decomposição? Vai ter um reagente, por exemplo, o carbonato de cálcio, que vai se decompor em mais de um. Nesse caso, produz o óxido de cálcio e o gás carbônico. E a dica é sempre a seguinte: aqui nós temos 2 e do outro lado nós temos 1. Aqui no segundo tipo nós temos, que é a decomposição, nós temos 1 e do outro lado nós temos 2. Precisa copiar, tá, pessoal? Depois eu faço esse resuminho novamente. Eu tenho a teoria que a repetição leva à perfeição. Depois eu faço essa revisãozinha e deixo vocês copiar, tá? Porque ainda falta mais um tipo ainda. E o terceiro tipo que nós vimos agora é a reação de simples troca, né? Ou deslocamento. Vou colocar aqui como exemplo, ó, o ferro. O que acontece aqui? Aparece assim a reação para nós. E eu tenho que saber, será que essa reação SO4, será que essa reação ocorre? O que vai acontecer? O ferro, primeira coisa, ele é positivo, aqui o cobre é positivo, o SO4, a gente vai ver que é uma substância só, ele é negativo. Então, ele vai deslocar o cobre. É uma substância simples. Então, ele vai formar do outro lado o quê? Vai formar FeSO4 mais o que ele deslocou, mais o cobre. Então, nós temos a reação de simples troca, que também pode chamar por deslocamento. Você vai colocar aqui, ó, reação de adição, que também pode chamar reação de síntese. Reação de decomposição, que também pode chamar por análise. E a reação de simples troca, que também pode chamar por deslocamento. Tudo bem? A pessoa vai seguir em frente e depois a gente volta para essa lâmina para vocês copiarem. Aqui está uma dica, uma demonstração um pouquinho melhor sobre a reação de simples troca. Também pode chamar de deslocamento. Nós temos aqui a substância simples, vai deslocar alguém de uma substância composta. Tá? E aqui está o resuminho. O A tem que ser mais reativo que o B. Nesse exato momento, tá? Copie essa lâmina aqui, tá, pessoal? Copie essa lâmina da reação simples troca ou deslocamento. E essa informação aqui é fundamental. Vamos aí, 1 minutinho e meio para vocês copiarem. A gente já vai entender aqui por que não há essa reação. Ok. Você vai seguir em frente. Então, olha só. Reação de simples troca ou deslocamento. O bromo não consegue deslocar o cloro, não ocorre essa reação. E por que não ocorre? Porque ele não é mais reativo que o bromo. Agora vamos identificar a reatividade. Olha só. Aqui, o primeiro exemplo, o zinco, ele vai deslocar o hidrogênio, formando o sulfato de zinco mais hidrogênio. E aqui, ó, o zinco, ele é mais reativo que o hidrogênio. Tá? Pessoal, eu não vou permitir que vocês... Não vou permitir, não. Eu não vou
falar para vocês, copiem isso aqui agora, senão a gente vai perder muito tempo, tá? A gente já está tendo aula de tarde, porque para fazer o negócio andar. Então, como tem muita informação aqui, eu vou deixar isso no material de vocês. Depois, se vocês acharem útil, tá? Vocês copiem isso aí, tá? Bom, aqui, o hidrogênio. O que vai acontecer? Ó? Não vai deslocar o zinco. Por que não desloca o zinco? Porque ele o hidrogênio é menos reativo que o zinco. Próximo, cloro. O cloro vai deslocar o bromo? Vai. E por que ele desloca o bromo? Repare que aqui o cálcio está com bromo e depois o cálcio ficou com cloro. O bromo ficou sozinho. Então ele deslocou o bromo. Ele deslocou porque o cloro ele é mais reativo que o bromo. O bromo vai deslocar o cloro? Vai? Não, não vai. Por quê? Porque o bromo, deixa eu apagar aqui para não ficar. Porque o bromo é menos reativo que o cloro. Então, essa brincadeira de reatividade ela é fundamental para a gente saber se ocorre a reação ou não. Aqui ocorre a reação e aqui não ocorre a reação. E vamos lá para a fila de reatividade. Olha só a fila de reatividade que, teoricamente, nós teríamos que memorizar. Só que o professor vai dar uma dica para vocês saberem, assim, baseado na tabela periódica, quem são os elementos mais reativos, ou como em termos de comparação, como eu vou saber quem é mais reativo que o outro, tá? Mas existe aqui o correto, ó. O césio é mais reativo que o rubídio é mais reativo que o potássio é mais reativo que o sódio é mais reativo que o lítio. Ah, professor, não vou memorizar isso. Provavelmente não, tá? Mas a dica é assim, ó, família 1A, que seriam os metais alcalinos, é mais reativo que a família 2A, que os alcalinos terrosos. Então, o lítio é mais reativo que o berílio. Ok? Bom, aqui nós temos os elementos metálicos, os metais que estão no centro da tabela periódica, no meio da tabela. Ou seja, a família 1A e 2A é mais reativo que os elementos que estão aqui no meio da tabela periódica. Tá? Repara aqui, nós temos aqui o alumínio, nós temos o manganês, nós temos o zinco, o cromo, cadê você, cromo? Está aqui o cromo, o ferro. Então, família 1A e 2A é mais reativo, o professor até vai pintar aqui agora, ele é mais reativo que os elementos que estão aqui, à direita deles. Tudo bem? O que é a dica aqui, Memorize o ferro, tá? O ferro. Então, família 1A, os metais alcalinos, são mais reativos que os alcalinos terrosos. Os alcalinos terrosos e os alcalinos são mais reativos que os elementos que estão no meio, no centro da tabela periódica. Tá? E nós temos aqui o alumínio, o manganês, o zinco, o cromo, o ferro, o cobalto, o níquel, o estanho, o chumbo. Então, são os elementos metálicos que estão aqui no centro da tabela periódica. Agora vai ter uma coisa de destaque. Que é o hidrogênio. Repare, o hidrogênio. O hidrogênio ele é menos reativo que todos os elementos que estão aqui no meio da tabela periódica, né? Que é menos reativo que a família 2A, que é menos reativo que a família 1A. Agora, o hidrogênio ele vai ser mais reativo que os chamados metais nobres. Os chamados metais nobres. E a gente lembrando de metais nobres? Cobre, prata, ouro, tá? E um destaque aqui por mercúrio. Esse é o resuminho aí que o professor pode dar para ajudar vocês. Professor, repete. Então, família 1A é mais reativo que a família 2A. Família 1A, 2A é mais reativo que os elementos que estão aqui, os elementos metálicos que estão no meio da tabela periódica.
Depois vem o hidrogênio, que é mais reativo que os metais nobres. E a gente pensa em metais nobres, que é cobre, prata, ouro, mercúrio. Isso falando o quê? Sobre metais. Essa é a dica que eu dei aí para os metais. Agora, para os não metais, mas só deixa eu falar uma coisa antes. Digamos que você se transformou em um cientista, você virou químico, né, um pesquisador. É claro que, né, você vai se aprofundar no conhecimento e você vai, ao fazer o experimento, ver a reatividade de cada substância, de cada elemento, né, você vai ali adicionar isso à sua pesquisa, ok? Aqui para resolver exercícios, né, para prova, para vestibulares, qual é a dica? Família 1A é mais reativo que a família 2A, que é mais reativo que os metais nobres e que os metais comuns. A gente pode chamar isso aqui de metais comuns. Ó, metal comum. Como assim metal comum, professor? Ferro, tá? Cromo, cobre, zinco, tá? Metal comum. Que vai ser mais reativo que o hidrogênio, e aqui está o destaque, ó, mais reativo que o hidrogênio, e todos esses, família 1A, família 2A, metal comum, o hidrogênio é mais reativos que o metal nobre. Quando a gente pensa no metal nobre, vem na cabeça aqui, ouro, cobre, prata, ok? E um destaque para o mercúrio. Bom, e como é que funciona a reatividade para os não metais? Aqui vai ter que memorizar, não tem jeito, tá, pessoal? Geralmente a gente fala assim, chamado FONCloro, tá? São os que mais aparecem. Não que os outros não apareçam, mas é uma dica, né? Ó, o flúor, ele é o mais reativo. Ele é mais reativo que o oxigênio. O oxigênio é mais reativo que o cloro é mais reativo que o bromo é mais reativo que o iodo é mais reativo que o enxofre é mais reativo que o carbono. São somente esses? Não. Existem outros metais, por exemplo, o fósforo na história, ok? Mas esses são os que mais aparecem. Então a dica está aqui, ó, no chamado FONCloro. Esses são os elementos mais reativos. E aqui está o exemplo, ó, o cloro, aqui é o metal e aqui é um ametal. Tá? O que o cloro é? Ora, o cloro é um ametal, certo? Ele é negativo e o bromo é negativo. Então, sempre cargas iguais se repelem. Então, é ele que vai se deslocar. Agora, a gente tem que saber, será que o cloro ele vai deslocar o bromo, que é um metal? Ora, aí nós vamos ter que olhar para essa escalinha aqui, ó. A gente tem que conhecer essa escala. O cloro, ele é mais reativo que o bromo. E por ele ser mais reativo, ocorre a reação. Ou seja, vai sair o bromo vai se deslocar, vai ser rompido essa ligação, ele vai sair do cálcio e o cloro vai se ligar com o cálcio, formando dessa substância, ó, o cloreto de cálcio. O cálcio é positivo, o cloro é negativo. Lembrando que toda substância simples ele fica com a carga zero, né? Fica assim, bromo com bromo, né? Cargas, quando tem duas moléculas, o somatório dessas cargas sempre vai ser zero. Bom, e repare o segundo exemplo. Nós temos aqui o bromo, nós temos uma substância composta. Nós temos aqui essa reação de simples troca ou deslocamento. Será que essa reação ocorre? E repare que está escrito aqui, ó, essa reação não ocorre. Então nós temos que saber quando ocorre uma reação e quando não ocorre essa reação. E por que não vai ocorrer essa reação? Ora, o bromo é um ametal, o cálcio é um metal e o cloro é um ametal. O bromo, ele é mais reativo que o cloro? Não, ó. O bromo, ele não é mais reativo que o cloro. Então, como ele não é mais reativo, ele não tem força. Ele não tem força para empurrar o cloro. Ele é fraquinho para empurrar o cloro. Então, como ele não tem força para deslocar o cloro, essa reação não ocorre. Tá, pessoal? Então, essas duas lâminas, tá? O professor vai postar e depois quem quiser imprimir, quiser copiar também no caderno, tá? É porque são bastante informações. O professor só vai depois botar o resuminho para vocês copiarem. Certo? Tá. Até o professor vai voltar aqui. Eu vou botar um resuminho aqui. Na reação de simples troca, qual vai ser o resumo
da reatividade, para vocês terem o caderno. Reatividade. Tá? Então, para os metais, tá? Quem vai ser? Família 1A é mais reativo que a família 2A, que é mais reativo que o metal comum, que é mais reativo que o hidrogênio, que é mais reativo que o metal nobre. Metal nobre. Exemplo aqui, metal comum, o professor vai colocar o ferro, né? E aqui o professor vai colocar aqui o ouro. A reatividade. E para o ametal, a dica é que flúor é mais reativo que o oxigênio, que é mais reativo que o nitrogênio, que é mais reativo que o cloro. E esses aqui vão ser mais reativos aí que os demais, tá? Tá aqui a dica aqui, ó. Os demais. Por exemplo, colocamos aqui o bromo, ó. Então ele é mais reativo. Tá? Tá aqui um resumo. Aqui só tá aqui um resumo aí para vocês terem no caderno para o estudo. Okay? Então, nesse exato momento, o professor vai dar um resumo importante dessas 3 reações. Fique à vontade para copiar essa lâmina, quem quiser copiar, quem quiser fazer aí um sprint, também pode fazer um sprint. O professor vai salvar essa lâmina, também vai postar no grupo, mas fique para copiar, o professor vai dar tempo para vocês copiar. Como se nós estivéssemos em sala de aula. O professor está lá na frente do quadro e vai dar tempo para os alunos presencial copiar e para quem está em casa também copiar. Então, vocês têm 3 minutos aí para copiar esse material aí. Quem quiser, claro. Quem não quiser, vai ser colocado no grupo. Às vezes eu falo 3 minutos, às vezes acaba dando 4, tá? Eu vou tendo uma noção de tempo, eu vou dando um tempinho a mais. Então pode copiar, não precisa assim, não vai dar tempo. Vai copiando. O pessoal se dedique para a química, tá? A química, esse ano, é a base para os demais anos. Tudo que vocês estão aprendendo esse ano é fundamental para o segundo ano. Até lá no segundo ano, calcule o número de mols do ácido sulfúrico. Se você não sabe quem é o ácido sulfúrico, melou. Então você não sabe fazer aquele cálculo. Então, todo o conhecimento aqui é fundamental, é a base, né? É como se a gente tivesse primeiro aprender a multiplicar, dividir, para depois fazer os outros cálculos matemáticos. A química do primeiro ano é quase uma repetição do nono ano, só um pouco mais aprofundada. Mais um minutinho, tá? Se você não conseguir copiar, você pode. A pessoa ainda não deu tempo, é só falar que a pessoa dá mais tempo. Se não der tempo, você vai postar. Você pode copiar depois também. Essa aula está sendo gravada, também vai ficar no plural.
Tudo bem? O professor vai pular essa lâmina. Tem bastante informações, o professor perde a noção de tempo. Vamos lá, vamos seguir em frente. Até aí a gente já trabalhou. Agora nós vamos para o último tipo, que é a reação de dupla troca. Nas básicas, nas 4 principais que a gente estudou. Então, o quarto tipo é a reação de dupla troca, ok? Aqui é a reação genérica e aqui é o exemplo. O professor colocou para vocês 2 exemplos. Então, fique à vontade para copiar esses 2 exemplos. Na minha opinião, em termos de exercício, embora pareça muitas informações, o professor está colocando muitas informações sobre reações químicas, tá? Reações inorgânicas, mas na minha concepção, a reação de dupla troca é a mais difícil. Em termos de dificuldade para vocês montar a reação, é essa que vai ser mais exigida de vocês, tá? As outras praticamente vai pedir assim, só a identificação. Essa vocês vão ter que montar. Por exemplo, lá no Enem pede para vocês calcular lá a quantidade de moléculas que tem a quantidade de gás carbônico produzido. Vocês só vão saber fazer o cálculo ao montar a reação de dupla troca. Então, na minha concepção, aqui está uma das mais importantes reações, que é a reação de dupla troca. Então, um minutinho para copiar essas 2 reações e a genérica. Depois eu vou olhar o chat se alguém tem alguma dúvida. Se quem tiver alguma dúvida pode escrever no chat. Professor, após essa lâmina, o professor vai verificar se alguém quer perguntar alguma coisa, colocar alguma observação. Na minha opinião, o terceiro trimestre é mais difícil. Ok, o professor vai começar a explicar. Então, a reação de dupla troca. Repare, a simples troca, o que a simples troca tinha? Ora, a simples troca sempre tinha uma substância simples aqui. Sempre tinha uma substância simples. A primeira só tinha um A aqui. Agora não. A dupla troca, como característica, vai ter o quê? Ó? Vai ter uma substância composta e vai ter uma outra substância composta. Tá? Então é uma forma da gente diferenciar da reação de simples troca. E como é que vai ocorrer essa dupla troca? Sempre à esquerda temos cargas negativas e à direita cargas positivas. Não, professor, está errado. Sempre à esquerda temos cargas positivas e à direita cargas negativas. Não esqueço disso, tá? É assim que a gente monta. À esquerda cargas positivas e à direita cargas negativas. Mesma coisa aqui. Nós temos aqui cargas positivas e à direita cargas negativas. E cargas sinais contrários se atraem. Ou seja, o negativo vai colar com o positivo e o positivo cola com o negativo. Repare aqui, ó, que o A está colando com C. Não, professor, por que não A não está colando com C? Porque são cargas iguais. Pessoal, faça essa quebrada, tá? Só para vocês, para vocês raciocinar um pouquinho, tá? Por que o A não está colando com C? Porque são cargas iguais. Tá? Então, o A vai colar, o A que é positivo, ele vai colar com quem? Ora, ele vai colar com um negativo, um D. Ó. Repare que lá ficou o AD. E o B e o C, ó, o B vai colocar com C. Carga de sinais contrário. Ó. O C
vai colocar com o B. Por que apareceu CB? Porque primeiro o positivo e depois o negativo. Primeiro o positivo e depois o negativo. Pense genérico, tá, pessoal? Então, ó, positivo, negativo, negativo. O positivo cola com o negativo, o positivo cola com o negativo. Primeiro positivo, primeiro positivo, depois o negativo. E agora vamos para o exemplo real aqui, tá? Esse aqui era o exemplo genérico. O hidrogênio, família 1, carga mais 1. Então, o hidrogênio é positivo. O cloro da família 7A, carga negativa, menos 1. Uma dica é a seguinte, ó. Aqui está o número 1 e aqui está o número 1. Na química, o número 1 nunca aparece. E a gente cruza. Esse 1 vem para cá e esse 1 vem para cá. À esquerda, cargas positivas e à direita, cargas negativas. Ok? É assim que a gente vai montando. Aqui está o número 1. Aqui tem uma outra dica. OH. Memorizem o OH. Memorizar, porque isso aqui vai aparecer aí milhares de vezes aí até vocês concluírem o ensino médio. O que acontece? O oxigênio tem carga menos 2, o hidrogênio tem carga mais 1. E ao fazer essa subtração, dá menos 1. Então, sempre a hidroxila, é o nomezinho dessa molécula, tá? Tem sempre carga menos 1. Memorize. Assim como você tem que memorizar que o hidrogênio tem carga mais 1, vocês têm que memorizar que a hidroxila tem menos 1. A importância disso, ora, hidrogênio com a hidroxila forma uma substância que é fundamental, que é a molécula da água. Tá? Então, temos que memorizar que o hidrogênio tem carga mais 1 e a hidroxila tem carga menos 1. Isso vai ser muito importante nesses 3 anos. Tá? A gente vai estudar lá as reações orgânicas e vai aparecer essa hidroxila na história. Ó. Lá no 3º ano, ó, aparece a hidroxila. Direto vai aparecer essa hidroxila. Vocês têm que saber que essa hidroxila tem carga menos 1. Ok? Então, você vai apagar tudo isso para não confundir. Então, o hidrogênio tem carga positiva, mais 1. O cloro tem menos 1. Aqui, o sódio tem, né? Só botar bonitinho aqui para ver que cruzou. O sódio tem mais 1 e a hidroxila tem carga menos 1. Sempre tem que memorizar isso, tá? É como se aqui tivesse um parênteses, ó. É como se aqui tivesse um parênteses e aqui tivesse o número 1. E viria para cá, ó, mais 1. E o número 1 que está aqui, do sódio, ó, foi para lá à direita. Então, outra dica aqui, ó, NaOH. Se eu sei que o OH tem carga menos 1, a molécula sempre tem que dar 0. Qual vai ser a carga do sódio? Mais 1. Então, vocês têm que saber as cargas dos elementos para saber a carga. Ok. Então, eu tenho que montar a reação. Deixa eu apagar aqui. O hidrogênio tem carga mais 1. Eu sei identificar que o hidrogênio tem carga mais 1. O hidrogênio da família 1 tem carga mais 1. O cloro da família 7 tem carga menos 1. Ou brinquem em cruzar ali. Eu sei que a hidroxila tem menos 1. Para que a molécula dê 0, o sódio tem carga mais 1. Pronto. Identifiquei a carga de cada um deles. O que vai acontecer? O positivo cola com o negativo. Então, o sódio, que é positivo, vai colar com o cloro, que é negativo. E vai formar do outro lado NaCl. O sódio é positivo e o cloro negativo. Formou o nosso sal de cozinha, o nosso cloreto de sódio. Ok? Ok. E agora, o resto. O hidrogênio, que é positivo, vai colar com a hidroxila, que é negativo. E sempre hidrogênio ligado com a hidroxila. Ó. São 2 hidrogênios, ó. São 2 hidrogênios. E um oxigênio. Então, vai formar água. Então, o professor colocou aqui HOH. Vocês têm que saber que HOH é a mesma coisa que água. Pronto. Essa é a reação de dupla troca. E por que é uma reação de dupla troca? Ora, aqui nós temos 2 substâncias compostas que vão trocar. O hidrogênio que estava ligado com o cloro ficou com quem? O hidrogênio ligado com a hidroxila. O sódio que estava ligado com a hidroxila ficou ligado com o cloro. Ó, o sódio ficou ligado com o cloro. E o sódio estava ligado com a hidroxila. Então, por esse motivo, é uma reação de dupla troca.
Bueno, se você estiver só em identificar, fica fácil. Aqui nós vamos ter aqui, por exemplo, 2, e do outro lado nós vamos ter 2, ó. 2 compostos, ó. Então tá aqui uma dica também aí, para somente reconhecer o tipo de reação química. Aqui nós temos 1, nós temos 2. Do outro lado nós temos também 2 substâncias. Então toda vez que nós tivermos 2 e nós tivermos 2, significa que nós temos uma reação de dupla troca. É claro, não pode ter uma substância simples. Se for uma substância simples, tem que se ligar se não é uma reação de simples troca. Você vai explicar esse exemplo, como é que se monta essa reação aqui. Ok? Para a gente já ir treinando. O hidrogênio é positivo. A dificuldade está aqui, ó, SO4. A gente vai treinar, o professor vai mostrar isso em detalhes. Vocês têm que saber que o SO4 é uma substância só. A gente chama isso aqui de sulfato. E vocês vão ter que memorizar que o sulfato sempre tem carga menos 2. A dica em relação ao sulfato é o número 2 que está aqui, ó. Esse 2 vem para cá e sempre à direita fica cargas negativas. Ok? O que não pode fazer é trazer o 4 para cá, que nem vai dar errado. Por quê? Porque o hidrogênio não tem carga mais 4. O hidrogênio, vocês têm que saber que o hidrogênio tem carga mais 1. Ok? Bom, então, pronto. O hidrogênio tem carga mais 1 e o sulfato que tem carga menos 2. Aqui é uma coisa só. Bário. Como é que é a carga do bário? Tá, esse 2 aqui vem para cá. Outra coisa, o bário é da família 2. Todos da família 2 têm carga mais 2. Aqui, o bário tem 1 aqui, vem para cá, menos 1. Então, o cloro tem carga menos 1. É uma forma de visualizar, ó. Trazer 1 e levar para lá. Ou, o cloro é da família 7A. Todos da família 7A, à direita da forma, tem carga menos 1. E agora, como é que vai... Nós temos isso aqui, ó. Como é que a gente sabe que vai dar esse produto? Nós vamos juntar o positivo. A gente primeiro pega aqui o positivo do segundo, tá? E cola com o negativo do primeiro, ó. A gente vai pegar lá o Ba mais 2 e vamos juntar com SO4 menos 2. E agora vem aquele conhecimento das ligações químicas. Por isso, química, uma coisa depende da outra. Cargas iguais se anulam. E a gente fica com a forma BaSO4. E tá aqui. Tá? Então aqui tá carga mais 2, aqui carga menos 2. Bom, e depois? Ora, o positivo vai colar com o negativo do cloro. Então, repare que aqui ficou mais 1 e aqui ficou menos 1. Hidrogênio reagindo com cloro vai formar sempre HCl. Ok? Então, essa é a reação de dupla troca. Não se preocupe, nesse exato momento está vindo muitas informações. Professor, não estou entendendo. Professor, está muito difícil. A gente vai praticar e vai praticar isso muito. Vai fazer uma técnica de ensino. Opa, voltando aqui, antes disso, dá tempo? Dá. Aqui. Isso aqui é uma técnica de ensino para vocês poderem entender. Só um minutinho, que você está organizando aqui a lâmina para mostrar para vocês. Então, essa é a reação de dupla troca. Reação de dupla troca. Como é que nós vamos ter a reação de dupla troca? Nós vamos ter aqui, sempre ser par, né? Pode ser 2, 2, 3, 3, 4, 4, mas vai ser sempre assim. 2, 2, vai ser assim. Né? Então, o exemplo que a gente vai colocar aqui vai ser o quê? Eu tenho... um exemplo bem prático. Vou olhar o lado ali. Então, nós temos o HCl reagindo com o ácido clorídrico reagindo com o hidróxido de sódio. Tá isso aqui, ó. Apareceu isso aqui na prova. Nós temos que saber qual é o produto. Nós temos que saber aqui qual é o produto dessa reação de dupla troca. Como é que a gente vai montar isso? Nós temos que saber que o hidrogênio é carga, à esquerda sempre carga positiva. E o cloro, como é que a gente vai saber a carga do cloro? Família 7A-1, ou pega o número 1 aqui, ó, e leva lá para cima. -1. Pronto, identifiquei a carga.
Aqui, o sódio. Ora, o sódio da família 1A. E todos da família 1A tem carga mais 1. Ou, tu tem que saber que a hidroxila é uma coisa só, certo? E a hidroxila sempre tem carga menos 1. Se a hidroxila tem carga menos 1, para que a molécula seja neutra, qual vai ser a carga do sódio? Mais 1, porque mais 1 menos 1, zerou. Pronto. A primeira coisa é identificar a carga de cada um deles. E depois, juntar o positivo com o negativo. Então, a gente pega sempre o segundo, ó. A gente cola o positivo com o negativo. Que vai formar do outro lado o quê? Agora vai formar Na, primeiro positivo, ó, primeiro esse, e depois o outro negativo, NaCl. A gente coloca a carga, mais 1, menos 1. São cargas iguais? A gente anula. Pronto, fica assim a fórmula. NaCl mais... Agora a gente vai juntar o outro, ó, o positivo com o outro negativo. Hidrogênio com hidroxila, tu tem que saber. Ó, 2 hidrogênio e 1 oxigênio forma água. Então, aqui o produto vai ser água. Pronto. Nós temos uma reação que depois a gente vai verificar que isso é uma chamada também reação de neutralização. Toda vez que nós temos um ácido que reagindo com uma base, o produto vai ser sal mais água. É isso, pessoal. É muita coisa. O professor tem que trabalhar muita coisa com vocês e por esse motivo aí está tentando aí fazer, colocar à disposição de vocês todo o conteúdo na velocidade adequada para vocês entenderem, ok? Como é que se aprende isso? Praticando. Tá? O professor está mostrando isso pela primeira vez, muitas informações está ficando difícil, tá? Mas vocês vão praticando, vocês vão fazendo, e vocês daqui a pouco, opa, isso não é tão difícil assim. É um pouquinho difícil? É, tá? Mas se vocês praticarem, vocês aprendem. Certo? Então, aqui, não copie essa lâmina, tá? Não há necessidade de copiar essa lâmina, então eu vou apagar essa lâmina. O professor depois vai mostrar várias vezes aqui, depois vocês copiem, para a gente poder seguir em frente aqui, para dar tempo. Ok? Bom, aqui nesse exato momento, o professor vai dar um tempo aí para vocês fazerem o exercício padrão. O professor botou os 4 tipos de reações. Quais são as reações que nós estudamos? Nós estudamos a reação de análise, que também pode chamar de decomposição, a reação de síntese, que também pode chamar adição, a reação de deslocamento, que também pode chamar por simples troca, e a reação de dupla troca. Isso aqui é um exercício, tá, pessoal, para vocês fazerem, tá? Eu vou botar aqui, simples, eu vou apagar, tá? Lembrando que aqui esse exercício está faltando essa simples troca. O professor vai dar aí 5 minutinhos, dá tempo, na sala nós temos ainda 15 minutos de aula, vai dar 5 minutinhos para vocês tentarem aí, olhar no material de vocês, olhar no caderno de vocês, se vocês conseguem fazer esse exercício. O que vocês têm que saber? Olha, se for reação de análise, vocês vão colocar aqui análise. Se for uma reação de síntese ou adição, vocês vão colocar a letra S aqui. D, deslocamento, você botaria um D aqui. E DT é dupla troca, botaria aqui dupla troca. Se essa reação é de dupla troca, vocês vão botar aqui. Professor, já esqueci tudo, professor. Dá tempo? Dá tempo. Deixa eu dar antes de vocês fazerem esse exercício. Dá tempo, dá tempo para relembrar. Para vocês ficarem com isso na aula. Então, quais são os tipos de reações que nós vimos na aula de hoje? Olha a importância da aula de hoje. Tá? O primeiro tipo foi a reação de adição, que também pode chamar por síntese. Como é que nós sabemos quando é reação de adição? Nós vamos ter aqui um reagente que vai se somar com outro reagente e vai formar um produto. Então, na reação de adição, pessoal, sempre explico a mesma coisa de formas. Pelo menos eu tento sempre explicar a mesma coisa de forma diferente. É o que eu estou fazendo agora, tá? Então, na reação de adição ou síntese, nós vamos ter sempre aqui, ó, 2, e do outro lado nós vamos ter apenas um produto.
Tá? Nós vamos ter 2 reagentes e um produto. O segundo tipo, nós temos a reação de decomposição. Também pode chamar ou análise. Onde nós vamos ter aqui opa, que vai se decompor em 2. Então, nós temos aqui 1 e aqui nós temos 2. O terceiro tipo é a reação de simples troca ou deslocamento, onde nós vamos ter uma substância simples aqui nós vamos ter aqui uma substância simples que vai deslocar alguém de uma substância composta. B. Vou trocar até a cor aqui para ficar melhor. Aqui, ó, e vai deslocar alguém de uma substância composta. E por fim, o quarto tipo é a reação de dupla troca. A reação de dupla troca, como é que é? Nós temos AB, CD, e eles vão trocar. Ou seja, o C fica com B e o A fica com o D. Então, tá aí. E como é que nós vamos identificar? Ó, aqui nós temos dupla e aqui nós temos dupla. Ó. Tá? Então, tá aí a dica para saber a reação de simples troca, dupla troca, reação de decomposição, análise. Então, agora, o professor vai dar para vocês aí 5 minutinhos para vocês fazerem esse exercício. Lembrando, se for análise, vocês vão colocar A. Se for simples troca, vocês vão colocar S. Se for deslocamento, vocês vão colocar D. E se for dupla troca, vocês vão colocar DT. Então, vocês têm aí 5 minutos, ou quem está assistindo o vídeo, né? Dê um pause no vídeo e depois vocês verifiquem a resposta. Você já vai colocar o gabarito para vocês. 5 minutos. Falei que ia ler o chat, até acabei esquecendo. Eu olho aqui no final, depois eu respondo, ok? Se alguém tiver alguma dúvida.
3 minutos. Ok, mais 30 segundos. Ok, você vai fazer exercício, ok? Vamos lá. Deixa eu pegar a caneta vermelha. Pronto. Bom, eu tenho que saber se é reação de simples troca, dupla troca, se é reação de deslocamento, análise. O que eu posso identificar? Que eu tenho aqui ferro e ácido sulfúrico. Então aqui eu tenho 2. E aqui eu tenho hidrogênio e aqui eu tenho sulfato de ferro. Então aqui eu também tenho 2. Eu tenho 2 no reagente e eu tenho 2 no produto. Quando eu tenho 2, 2, o que não pode ser? Ora, não pode ser a reação de análise e nem decomposição, porque na reação de análise tu tem 1 e do outro lado tu tem 2. E não pode ser a reação também de síntese e nem adição. Por quê? Porque na reação de síntese tu tem 2 e do outro lado tu tem 1. Então, indiferente, sempre vai ter que ter 1 do outro lado. Então já sei que não vai ser a letra A e nem a letra, não vai ser nem a análise nem síntese. Bom, agora, vai ser dupla troca ou simples troca? Olha só, o que ferro é? Ora, o ferro é uma substância simples. E como é que eu sei que está ocorrendo o deslocamento? O ferro aqui está deslocando quem? Ora, repare que o hidrogênio está sozinho. Ó. O ferro está deslocando o hidrogênio. E o ferro está ficando com quem? Está ficando com o sulfato, que é isso aqui. Ó. Então, pronto. Aqui, no primeiro, nós temos uma reação de deslocamento, que também é chamado de simples troca. Temos uma substância simples no reagente. Vamos para o próximo. Aqui nós temos 1, nós temos 2. E do outro lado temos apenas 1. Quando nós temos 2 e 1, nós temos uma reação de síntese ou adição. Mas, repare, não está somando, ó, nitrogênio, não está somando com hidrogênio? Tá. E está formando do outro lado o quê? Uma substância, amônia. Então, como está se somando, nós vamos ter aqui uma reação de síntese, né? Ou adição. É a mesma coisa. O próximo, o que nós temos aqui? Ó? Repare aqui que nós temos uma substância composta, aqui outra substância composta, aqui outra substância composta, aqui outra substância composta. E nós temos 2 e 2. Opa!
Se nós temos 2, 2, não pode ser uma reação de análise, decomposição, adição, síntese. E vai ser uma substituição de síntese-troca? Não, é tudo substância composta. Então, fica fácil saber que é uma reação de dupla troca. E como é que ocorreu? A prata está ligada com NO3. Do outro lado está ligado com quem? Com cloro. Ficou com esse aqui, ó, trocou. E, por fim, nós temos aqui um desse lado, no reagente, ó, sempre se baseando a seta, e do outro lado nós temos 2. Como assim 2? Ó, o CaO e o CO2. E toda vez que nós tivermos 1 e 2, nós temos uma reação de análise ou de decomposição. Então, a resposta ficou a análise ou decomposição. Então, o objetivo da aula foi o quê, pessoal? É mostrar as reações da química e vocês poder reconhecer as reações. Por exemplo, o que está entre parênteses é o estado físico. Aqui nós temos sólido. Aqui é aquoso, ou seja, foi adicionado em água, se dissolveu ali em água. Ó, aquoso, aquoso. Aqui, G, entre parênteses, é gasoso. G, entre parênteses, gasoso. G, entre parênteses, gasoso. Aqui, aquoso, ou seja, essa substância foi colocada em água. O NaCl, o cloreto de sódio, aqui, ó, foi colocado aqui, aquoso, em água. Aquoso. Aqui, S, significa sólido. S, sólido. S, sólido. G, gasoso. Então, o que está entre parênteses nas reações é o estado físico da substância. Então, vai aparecer muitas reações e vocês vão ter que saber identificar qual é o tipo de reações, qual o tipo de reação que está ocorrendo ali naquela situação. Certo, pessoal? Professor, ainda estou com muita dúvida. Não se preocupe, a gente vai fazer exercício, vocês vão praticar e vocês vão aprender, tá? Essa primeira apresentação das reações, há uma tendência natural a você ter certas dificuldades. Por quê? Porque são muitas informações. Só vai para o chat, falta 1 minuto para terminar a nossa aula. Vamos ver se alguém quer perguntar alguma coisa. Ricardo, sim. Ou seja, a gente investe muito na física. Estou lendo o chat, agora estou tirando dúvidas. O Ricardo perguntou, para todos, é isso, professor? Positivo atrai negativo e negativo atrai positivo? Sim, positivo cola com negativo e negativo cola com positivo. Ok? Alguém tem mais alguma dúvida? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Tá? Então tá perfeito. Em aula, tá, pessoal? Né? A pessoa vai também, na aula de resumo, lá para você fazer esse resumo desse conteúdo, e nós vamos praticar exercícios sobre isso aí. Só que esse conteúdo já foi trabalhado, o professor não vai mostrar, não vai dar essa aula em sala de aula na parte da manhã. Esse conteúdo já foi trabalhado, tá? O que o professor vai fazer é resumo sobre esse conteúdo e exercício. Certo? Pessoal, tchau, tchau. Até agora nós temos aula, amanhã é terça, não temos. Quarta-feira nós temos 2 períodos. Até quarta-feira. Tchau, tchau.